Então, pessoal, para finalizar aí essa terceira parte, falamos então dos músculos do redondo maior. Agora a gente vai para esse conjunto de músculos do manguito rotador, que, como eu disse para vocês, a principal função deles é fazer com que a cabeça do húmero, né, que o húmero fique fortemente presa lá à cavidade glenoide. Então são eles que vão fazer a função ali de manter a estrutura da estrutura óssea bem unida. Então, os músculos do manguito, como o nome diz, não é um único músculo, é um conjunto de músculos, formado então por 4 músculos: supraespinhal ou supraespinhoso, infraespinhal ou infraespinhoso. Por que ou? Né? Porque depende da referência que vocês estão usando. Por aqui eu acabei usando espinhoso, mas costumo chamar mais de supraespinhal, infraespinhal, redondo menor, que é aquele irmão gêmeo do redondo maior, e o subescapular. Detalhe apenas para o subescapular, esses 3 músculos aqui são músculos da parte superior do ombro, o supraespinhal. O infra e o redondo menor estão localizados na parte posterior, e o subescapular é o único músculo localizado na porção anterior aqui do ombro. Eles formam um conjunto ali, ó, CIRS, né? Seria a abreviatura da primeira letra de cada músculo desse. Então, esses músculos desempenham um importante papel na manutenção do húmero dentro da cavidade glenoide. Aqui é uma imagem que a gente consegue visualizar esses músculos. A gente vê aqui o subescapular, o supraespinhal, aqui o infraespinhal e o redondo menor, por uma visão aqui. Então, detalhe, você percebeu o tendão deles, a inserção deles é muito próxima ali do húmero, tá? Dos 3 músculos que eu falei ali, mais o subescapular. Aqui uma visão superior de como é que esses músculos estão localizados. A gente consegue ver aqui o supraespinhal, o subescapular, uma parte interna. Vou mostrar que na escápula, o subescapular está naquela parte anterior da escápula. Né? Se você olhar a escápula pela parte de trás, você vai ver a espinha da escápula. O subescapular está aqui internamente na escápula, e quando eu vou mostrar a imagem lá, você vai ver que ele está lá próximo das costelas. Então as costelas vão estar aqui na frente, o subescapular aqui na parte interna da própria escápula. Então, os músculos do manguito atuam como estabilizadores ativos da articulação glenohumeral. Se vocês lembrarem, lá na primeira parte da aula, eu disse que eu tinha estabilizadores passivos. E aí eu falei que eram os ligamentos, ou seja, uma estrutura que liga um osso a outro osso. No caso dos músculos, eles ligam o músculo, né, a uma região óssea. E os músculos desse manguito atuam como estabilizadores ativos. Ativo porque são os músculos que, quando ativados, contribuem com a estabilização da articulação gleno-humeral. Ok? E aí que tem algumas ações desses músculos. Então, subescapular, que é o músculo lá da parte interna da escápula, impede os deslocamentos para trás. Então ele vai, por exemplo, o subescapular, que é o músculo que eu vou mostrar que está lá na escápula, ele vai impedir os movimentos para trás de ombro. O supraespinhal impede lá os deslocamentos, então o músculo que está ali na região supraespinhal vai impedir os movimentos de deslocamento para cima. O infraespinhal vai impedir os deslocamentos para trás e o redondo menor os deslocamentos para frente. Acho que tem uma imagem aqui que dá para visualizar isso. Então aqui, pessoal, a gente vê esses músculos, a inserção deles e a setinha apontando para a origem. Então a gente consegue ver aqui o supraespinhal fazendo força nesse sentido. O 3 aqui, o infraespinhal, fazendo força nesse sentido. E o redondo menor fazendo força nesse sentido. Então,
Percebam que, de modo geral, se você olhar pela essa visão posterior, que na verdade o que essas setas estão mostrando é que eles estão fazendo com que a cabeça do húmero fique presa ali na região do acetábulo não, da cavidade glenoide da escápula. Então, é uma visão posterior da escápula e uma visão anterior, onde a gente vê aqui apenas o subescapular. E aqui uma visão superior. Olha que interessante. Essa visão aqui, ó, deixa muito clara essa ação que eu estou falando para vocês. Cabeça do húmero ficando ali na cavidade glenoide. Então você vê que todos os músculos em conjunto agem para fazer pressão ali para a cabeça do húmero ficar presa à cavidade glenoide. Então esse músculo é um músculo importante para dar estabilidade ao ombro. Ou seja, para pessoas que têm que o ombro luxa fácil, que sai fácil do lugar, esses exercícios para esses músculos, o fortalecimento desses músculos é importante para manter a estabilidade do ombro. Então vamos para o primeiro grupo de músculos do manguito. O primeiro músculo é o supraespinhoso. Então, o músculo ali supraespinhal, origem dele, 2/3 medial da fossa supraespinhosa, ou seja, é um músculo que está na região de uma fossa da espinha da escápula, e a inserção dele no tubérculo maior do húmero. Detalhe que vocês vão ver que vários músculos do manguito têm a inserção no mesmo ponto, tubérculo maior do húmero, tá? Ações. Ele contribui com a abdução fraca, então ele contribui fracamente com esse movimento de abdução. Vou botar um videozinho, vai ficar claro para vocês. E, principal ação, estabilização da articulação glenomerular, ou seja, ele facilita com que a cabeça do húmero não saia da cavidade glenomerular, da cavidade glenoide, ok? Então aqui a gente consegue visualizar a origem dele, aqui na região da fossa supraespinhal, tá? E a inserção nessa região que eu chamei ali de tubérculo do húmero, ok? Então a gente vê que ele passa por baixo dessa estrutura aqui, ó, que é o acrômio, tá? Detalhezinho para essa estrutura aqui. Depois eu vou mostrar um videozinho ali para vocês e comento sobre isso daqui. Então aqui a gente consegue ver esse músculo, ó, origem e inserção, tá? Então uma das ações dele é o movimento de abdução do ombro, mas a principal ação é manter lá a cabeça do húmero na cavidade glenoide. Vamos ver o videozinho. Então, novamente, estou usando ali aquele programinha que eu falei para vocês. Vai mostrar ali, ó, o movimento de abdução do ombro. E aqui a gente consegue ver o deltoide, como eu falei para vocês. Em azul aqui a gente já consegue ver o supraespinhal. Então ele está mostrando ali que na ação de abdução do ombro eu tenho dois músculos. O deltoide, que a gente já tinha falado anteriormente, e o supraespinhal. Olha essa visão posterior, que interessante, ó, o deltoide e o supraespinhal. Percebam o seguinte, esse tendão do músculo, quando a abdução ela é muito... quando ele completar a abdução, a gente vai ver que há uma tendência para o tendão desse músculo ser pinçado aqui, ou seja, ser comprimido nessa estrutura óssea. Olha lá, ó. Então, ele está mostrando que nesse movimento de abdução ali de 90 graus, um dos músculos principais ali tem uma forte ação do deltoide e também uma contribuição do supraespinhal nessa ação de abdução do ombro. E o tendão, se vocês olharem aqui, ó, há uma tendência dele ser pinçado, dele ser comprimido pela região dessa estrutura óssea entre a espinha, o acrômio e a clavícula e o tendão do músculo supraespinhal. Olha lá, ó, dá para a gente visualizar isso bem. Ó. É mostrado uma parte frontal.
Aí ele está mostrando uma outra ação ali, que é o do subescapular, mas eu deixo para comentar mais à frente. Ok? Então, voltando para esse músculo, quando você... Só um minuto. Às vezes eu deixo o vídeo aberto lá no YouTube, aí ele abre um outro vídeo e começa a falar aqui. Então, nesse movimento de abdução do ombro, pode ocorrer dessa região do tendão aqui, do ombro, ele ficar comprimido, ele ser prensado por essa região do acrômio. Então isso costuma causar, pode causar, né, não costuma, mas pode vir a causar, por exemplo, uma tendinite. Né? O que seria uma tendinite? Uma inflamação do tendão do músculo por um atrito entre esse tendão e essa estrutura óssea. Então por isso que às vezes quem faz muitos movimentos repetitivos, principalmente que envolve uma abdução do ombro acima, do braço acima da altura aqui do ombro, pode ter uma maior chance de desenvolver, por exemplo, uma tendinite aqui do ombro. Tá? Isso é algo que pode vir a ocorrer se for feito movimentos repetitivos. Tá? Tem outros fatores aí que pode ter a ver com fatores genéticos também, uma predisposição da estrutura ali que favorece a desenvolver isso. Outro músculo do manguito é o infraespinhal ou infraespinhoso, origem logo abaixo da espinha da escápula, inserção posteriormente no tubérculo maior do húmero. Tá? Então a região de inserção próximo, por exemplo, do músculo anterior que eu mostrei. Ações, rotação externa, então ele contribui com esse movimento de rodar externamente o ombro, contribui com o movimento de abdução horizontal, mas aí ó, o infraespinhal ele vai contribuir com esse movimento, deixa eu posicionar mais lateralizado, ele vai contribuir com esse movimento de adução horizontal, principalmente quando o ombro estiver em rotação externa, até pelo posicionamento dele ali. Ele fica com as fibras no sentido mais favorável para fazer esse movimento aqui. Então perceba, ó, ombro abduzido, rodeio externamente, e aí ele contribui com esse movimento aqui, ó, que nada mais é do que o movimento de abdução horizontal. Também tem uma pequena participação na extensão do ombro, tá? Então ele vai contribuir com a extensão de ombro aqui também. E principal ação, estabilização da articulação glenohumeral. Então todos os músculos do manguito, principal ação é essa última que eu estou mostrando para vocês aqui, estabilização da articulação glenohumeral. Então aqui a gente consegue ver desde a sua origem, abaixo da espinha, até a sua inserção. A gente consegue ver a origem aqui na margem inferior aqui da espinha da escápula, pegando a margem medial, toda a região da borda aqui lateral da escápula e se inserindo aqui na região do tubérculo posterior do húmero. Tá? Então, origem, toda a parte inferior da margem da espinha da escápula, por isso o nome infraespinhal, está logo abaixo. Pega uma parte da margem medial da escápula, margem lateral aqui, e se insere no tubérculo posterior ali do húmero. Então aqui a gente consegue visualizar melhor esse músculo e vamos ver as ações dele. Então, pessoal, esse aqui é o vídeo que eu achei, não é de nenhum daqueles dois sites que eu tinha mostrado para vocês, mas foi o único que eu achei mais interessante, que tem uma melhor imagem aqui, tá? Então aqui está o nome dele em inglês, esse é o vídeo aí. Aqui não tem som, eu vou falando aqui. Então ele está mostrando o músculo ali na fossa infraespinhosa, a inserção ali no tubérculo do húmero, tá? Então aqui nessa fossa infraespinhal, qual é a origem dele, e a inserção no tubérculo do húmero. Então está mostrando ele ali. E aí mostrando, por exemplo, uma das ações dele, que é o movimento de rotação externa, tá? Essa é uma das ações que ele consegue executar com maior competência, que é esse movimento de rotação externa. Deixa eu voltar ali de novo, que ele só faz uma vez o vídeo.
Olha lá, movimento de rotação externa aproximando a inserção da origem dele. Vou voltar mais uma vez. Então, novamente, movimento de rotação externa do ombro, tá? Então, a gente viu ali, uma das principais ações desse músculo é esse movimento que a gente viu ali o bonequinho fazendo, que é o movimento de rotação externa do ombro. Acho que eu vou falar mais à frente, depois eu comento. E também, quando o ombro está abduzido, e principalmente quando ele está em rotação externa, ele consegue fazer o movimento de adução horizontal também. Percebam que as fibras dele ficam numa posição favorável para esse tipo de ação. Outro músculo ali é o músculo redondo menor, tá? Origem, aspecto superior e médio da borda lateral da escápula, inserção posteriormente no tubérculo maior do úmero, ou seja, na mesma regiãozinha ali dos outros músculos. Ações dele, rotação externa, então ele faz a rotação externa do ombro, então ele contribui com o movimento de rotação externa do ombro, isso. Contribui com o movimento de rotação externa do ombro, contribui com o movimento de abdução horizontal, né, fazer isso aqui, abdução horizontal, contribui com o movimento de extensão do ombro, certo? E principal ação dos músculos do manguito, estabilizar a articulação gleno-humeral, ok? Aqui a gente tem uma visão melhor de origem e inserção desse músculo. Percebam aqui que a origem dele aqui na parte lateral aqui da escápula, na borda lateral da escápula, e é um músculo que se insere na parte posterior aqui do úmero, tá? No tubérculo posterior ali do úmero. Então aqui a gente consegue ver esse músculo e uma das ações, como eu falei para vocês, é a rotação externa, inclusive é uma das principais ações desse músculo. Vamos ver lá o videozinho. Então, pessoal, a gente viu ali uma das principais ações desse músculo na rotação externa. Pessoal, eu estou até meio doido aqui pelo horário. Eu acabei de dar uma pausa aqui, não tinha visto. Na verdade, esse aqui a gente não falou, não. Músculo redondo menor, né? Eu tinha falado do infraespinhal, do redondo menor, então, origem, aspecto superior e médio da borda lateral da escápula, inserção posteriormente no tubérculo maior do úmero. Ações, rotação externa do ombro, né? Abdução horizontal, aquele movimento para trás aqui, extensão do ombro e a estabilização da articulação glenohumeral. Então aqui a gente consegue ver a origem dele e a inserção na parte posterior. Vamos colocar o videozinho ali, mas já adiantando, uma das ações principais desse músculo é a rotação externa do ombro. E aí eu queria chamar um detalhe, presta atenção no que eu vou falar agora. Nós temos dois principais músculos que agem nesse movimento de rotação externa do ombro, que são exatamente esse que a gente está vendo, o redondo menor, vocês estão visualizando aqui, e o infraespinhal, tá? E se vocês recordarem, vou passar lá na imagem, o infraespinhal e o redondo menor são músculos pequenos, tá? Então, nessas ações de rotação externa do ombro, nós temos dois músculos pequenos que fazem essa ação, tá? Enquanto na rotação interna, se vocês lembrarem, músculos que fazem a rotação interna incluem peitoral, que é um músculo bem grande, grande dorsal
e ainda, por exemplo, o redondo maior, além do deltoide, parte clavicular. Então, o que eu quero dizer com isso? Que os músculos que fazem a rotação interna do ombro, eles são muito mais fortes do que os músculos que fazem a rotação externa do ombro. Inclusive, a gente treina muito mais esses músculos que fazem a rotação interna, mesmo sem fazer o movimento de rotação interna. Por exemplo, todo mundo faz na academia supino. Todo mundo faz na academia um exercício de pulley, por exemplo, de puxada, que envolve o grande dorsal, que são músculos que fazem a rotação interna. Mas, para aqueles músculos ali, o infraespinhal e o redondo menor, que fazem a ação de rotação externa, você praticamente não tem muito exercício para ele e acaba que faz com que muitas vezes esses músculos trabalhem menos. Né? Então, por isso que é importante para quem tem problema no ombro, esses exercícios de rotação do ombro, principalmente rotação externa, tá? Principalmente. Rotação interna, eu particularmente nem faço esse tipo de atividade, porque automaticamente outros tipos de exercícios já estaria trabalhando esses grupos musculares. Mas vamos só dar uma olhada ali no posicionamento. Eu gosto desse vídeo por causa que ele mostra o posicionamento desses músculos, o redondo menor e o redondo maior. Não tem muito ação do músculo, mas aqui a gente consegue ter outras visões, né? Então aqui a gente está vendo o redondo maior, lembrando que o redondo maior passa pela frente do húmero, vai se inserir aqui nessa região anterior, e os músculos do manguito, redondo menor, infraespinhal e supraespinhal. Percebam que eles se inserem todos na mesma região. Acho que ele vai mostrar ali outros ângulos que esse músculo fica. Então está mostrando ali, ó, redondo menor, redondo maior. Aí a gente vê a origem aqui, dá para visualizar, ele vai mostrar de outros ângulos, vai ficar mais claro aquilo que eu falei. Ó. O redondo maior passando aqui pela parte anterior e o redondo menor passando pela parte posterior do ombro. Se eu não me engano, eu acho que ele vai mostrar a ação dos músculos também, desses dois irmãos aí. Vamos ver. Embora acho que nessa animação não tem, não. Então aqui a gente consegue ver, ó, redondo maior, e aí a ação dele é de rotação interna do ombro. E o redondo menor seria numa ação de rotação externa do ombro. Mostrando por outros ângulos, né? Dá para ver claramente ali como é que eles estão posicionados. Aí está mostrando a seta para onde o músculo faz força. Então, aí aqui dá para visualizar. Ó, quando o redondo menor exerce força, o movimento é de rotação externa. Está mostrando aqui a seta amarela no mesmo sentido da força. Quando o redondo maior faz força nesse sentido, aí o ombro gira para o outro lado. Ó, setinha azul mostrando que é um movimento de rotação interna do ombro. Então percebam que dois músculos que têm origem no mesmo, muito parecido, se inserem em pontos relativamente próximos, exercem ações opostas. Um faz rotação interna e o outro rotação externa do ombro. Acho que não tem mais tanta coisa de interessante. Falando inglês ali. É isso. Não tem nada a mais, não. Então, e aí o último músculo aí do manguito, que é o subescapular, né? Então, a origem dele, toda a superfície anterior da fossa da escápula, inserção no tubérculo menor do húmero. Esse é um dos músculos que tem uma posição mais anteriorizada, a gente vai ver ali na frente. Opa! E as ações ali do subescapular. Rotação interna. Então é um dos músculos que também contribui com a rotação interna. Então para você ver, na rotação interna tem peitoral maior, grande dorsal, redondo maior, deltoide parte clavicular
e ainda o subescapular. Então você tem um conjunto de pelo menos 5 músculos, pelo menos que eu lembrei aqui, pelo menos 5 que fazem essa rotação interna. Enquanto a rotação externa, nós temos basicamente os principais, aqueles dois lá, o infraespinhal e o redondo menor, junto com o deltoide parte clavicular também. Então, subescapular, rotação interna, adução do ombro, extensão do ombro, e a principal ação de um músculo do manguito é a estabilização da articulação glenohumeral. Não esqueçam, tá, pessoal? Nós temos 4 músculos que compõem o manguito: supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e esse último que é o subescapular. E aí, detalhe, tá? Não sei se vocês conseguem ver, tá mostrando aqui a origem dele na superfície, na fossa subescapular. Então, a escápula está nessa parte interna aqui da escápula, tá? Percebam que nessa parte interna, depois dessa parte interna, o que eu tenho na frente são aqui as costelas. Acho que tem um vídeo ali que vai ficar mais claro. E se inserindo ali na região do tubérculo do úmero. Vamos ver o videozinho aqui. Então, mostrando ali o subescapular, é um vídeo parecido. Está mostrando aqui a inserção dele no tubérculo do úmero. E é o detalhe que eu falei para vocês, ó, ele passa dentro da escápula ali, naquela fossa subescapular. Então, estão vendo? Olhando uma visão posterior, ele está aqui internamente na escápula e, né, em contato ali muito próximo com as costelas. Aí um desenho já tirando as costelas, a gente consegue visualizar ele melhor ali. Percebam que a inserção e a origem estão aqui, então a tendência é ele fazer um movimento de rotação interna do ombro. Subescapular, então aquele dizendo que é sobre a escápula, né? Subescápula, sobre a escápula. Vamos ver se tem alguma coisa mais interessante. Então está mostrando a origem em azul, inserção em roxo. Mostrando a ação dele. Ó. Quando ele contrai, as fibras andam nesse sentido. E aí a tendência é ele fazer uma rotação interna do ombro. Tá? Olha lá, ele está mostrando que vai então ocorrer uma rotação interna do ombro quando as fibras contraírem. Então, quando as fibras contraírem, o sentido de força é esse, e aí eu tenho a rotação interna do ombro. Aí ele está mostrando o subescapular, e agora acho que ele vai construir os músculos do manguito ali também, para que a gente possa visualizar todos. Supraespinhal, infraespinhal e redondo menor. Todos eles, esses aqui, ó, tirando esse último, todos esses 4 aqui vão formar os músculos do manguito. Tá? Redondo menor, infraespinhal, supraespinhal e subescapular. Vamos lá. Exercícios. Vou deixar uma tarefinha aí para vocês de novo. É importante que vocês tentem fazer isso, tá? Questões de prova vão rodar muito em cima dessas atividades aqui. Vamos lá. Então, nós vamos começar com a primeira tarefa lá. Ó. Exercício 1. Quais são os músculos que estão sendo alongados nesse exercício? Então, perceba que a nossa amiguinha aqui, ela está fazendo um movimento de ombro que é nada mais do que essa ação. Então, o que a gente precisa pensar quando a gente quer alongar o músculo? Quando a gente quer alongar o músculo, o que a gente tem que fazer é uma ação contrária ao que esse músculo executa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do bíceps que é bem claro. O bíceps, né, é um músculo que flexiona o cotovelo. Se eu quero alongar o bíceps, eu tenho que fazer a ação oposta. Então, se o bíceps flexiona o cotovelo, a ação oposta seria eu estender o cotovelo.
Então, para identificar esse exercício, o que vocês precisam fazer? Primeiro, você tem que identificar que ação é essa. Qual é essa ação do ombro? Certo? Se ela está alongando, se ao invés de estar alongando, o músculo estivesse ativo, qual seria a ação que esse músculo faria? Com certeza, o oposto dessa ação. Certo? Então, se aqui ela está fazendo esse movimento, afastar aqui. Se aqui ela está fazendo esse movimento, a ação do músculo, quando o músculo contrai, é essa aqui, certo? Então, músculo contraindo, a ação é essa, músculo alongando, a ação é oposta. E aí, sabendo que tipo de ação, acho que vocês conseguem responder aí quais são os músculos, pode ter mais de um, da articulação do ombro que está alongando nesse movimento, tá? Então, músculos que estão alongando, eu quero que vocês falem dos músculos da aula de hoje, né, que estão envolvidos aqui na região do ombro. Segundo exercício, está mostrando aqui que ela está fazendo um movimento no tronco, né, que é uma inclinação do tronco, e também um movimento do ombro ali. Então, exercício 2, também vão responder aí quais são os músculos que estão sendo alongados. No caso, a gente vai tomar como referência esse lado aqui, o lado direito dela, tá? Quais são os músculos que estão sofrendo alongamento. Então é a mesma coisa. Se a ação é aqui, o músculo que quando o músculo contrai, a ação é essa. Então, na verdade, o músculo está sendo alongado. Qual músculo está sendo alongado nessa posição? Percebam que tem um detalhe, então, do tronco. Tem um videozinho lá que eu mostrei para vocês, inclusive, que um desses músculos, quando a inserção está fixa, a origem se aproxima da inserção. Só lembrar lá. Exercício 3 é o oposto lá do exercício 1. Então, agora o movimento é de... Não vou falar aqui, quase que eu falei, mas é esse movimento do ombro, né? Então, quando o músculo contrai, ele faz isso. Se ele alongando, ele está fazendo isso, qual seria esse músculo que está alongando ali na região do ombro, tá? Quarto exercício ali de alongamento. Então perceba que eu só estou mostrando exercício de alongamento. Exercício 4, nossa amiguinha está lá fazendo isso, né? Então, esse é um movimento passivo ali. Então, a ação típica do músculo seria o contrário, seria isso. Então, se isso é a ação do músculo contraindo, que tipo de ação é essa? Qual músculo que pode estar sendo alongado quando eu faço esse movimento, ok? Percebam que isso tudo faz parte de uma questão do dia a dia, da prática de vocês, né? Precisa saber, quando a pessoa está fazendo esse movimento, qual é o músculo que está sendo alongado. Imagina alguém perguntar para você assim, professor, que músculo é esse que eu estou alongando aqui? Aí você fala, não sei, né? Não dá. E, para finalizar, os videozinhos. Depois eu vou fazer um vídeo comentando do exercício que eu passei da última aula. Hoje, só para acabar essa articulação do ombro, vou passar aí o desafio também para vocês. Então, de acordo com os vídeos apresentados, responda. Então, vocês vão responder qual é a ação cinesiológica que está ocorrendo, se é abdução, adução, flexão do ombro, qualquer coisa que seja. Qual é o músculo agonista? Aqui eu estou introduzindo um novo conceito, tá? Agonista é o músculo que executa a ação, tá? E antagonista é o músculo que se opõe a essa ação. Por exemplo, no movimento de flexão de cotovelo, o agonista é o bíceps e o antagonista, no caso, seria o tríceps. Então vocês vão indicar na ação que está ocorrendo, tá? Qual é esse músculo que está agindo nessa ação. Vou passar os vídeos ali para que vocês então respondam essas 3 perguntinhas aí. Então, pessoal, vamos lá aos vídeos, tá? Primeiro vídeo, o vídeo A, é esse vídeo aqui, vocês já conhecem, tá? Então, vocês vão indicar ali
qual é o tipo de ação. Vocês já tinham falado da ação da escápula. Agora eu quero que vocês comentem sobre a ação sobre o ombro, tá? Primeiro vídeo. Segundo vídeo, vídeo B, vocês já tinham falado da escápula. Agora eu quero que vocês comentem essa ação aqui sobre o ombro e qual é o músculo ali agonista e antagonista nessa ação, ok? Lembrando, se a gente pensar, ó, fase concêntrica do movimento é quando ele sobe lá, né? Então, o músculo agonista está agindo nessa fase e o antagonista é o músculo oposto a essa ação, ok? Terceiro exercício é esse movimento aqui do ombro, tá? Vai descrever a ação cinesiológica e quem, por exemplo, é o músculo responsável por executar esse movimento. Quarto exercício então vai indicar qual é essa ação no ombro e quem é o músculo responsável por executar essa ação. Então vai mostrar de lado ali e também, se eu não me engano, de costas. Ok? Quinto exercício. Mostra ali na parede com o TRX fazendo essa ação. Qual é a ação que está ocorrendo no ombro? Quem é o músculo responsável por essa ação, que é o músculo agonista, e quem seria o músculo que se opõe a essa ação aí, o antagonista. Ok? Já nem sei em qual letra que eu estou agora, é o F. Letra F. Qual é essa ação no ombro? Quem são os músculos responsáveis por essa ação no ombro? Então, movimento ali. Está correndo o vídeo, mas não sei porque parou. Vamos lá. Movimento que está ocorrendo no ombro nessa ação. Ok? Então, qual é o músculo agonista que executa essa ação no ombro? E quem são os músculos que se opõem a essa ação seriam os antagonistas. Vocês vão responder aí quem é. E o último vídeo, para finalizar, o vídeo de movimento que está ocorrendo no ombro e quem seriam os músculos responsáveis por essa ação, já está até falando aqui no vídeo, né? Movimento de rotação interna do ombro. Mostrando ali a ação. Pessoal, eu tenho uma mensagem aqui importante para dar para vocês. Vou até abrir a minha câmera aqui. Espero que vocês estejam aí me visualizando. Eu deixei uma mensagem aqui para os dias atuais, pelas coisas que estão acontecendo. Eu escrevi aqui uma mensagem que é para finalizar essa aula, que eu acho que vale a pena fazer uma reflexão. Tá aqui no meu celular e eu vou ler para vocês, tá? Então, nós estamos aí vivendo um período de pandemia com esse surgimento do novo coronavírus. Então, coloquei aqui, ó, nós, como professores de educação física e profissionais de saúde, temos por obrigação defender a bandeira da saúde, tá? Nós somos professores de educação física e somos profissionais dentro dessa área de saúde. Então, acho que é nosso papel defender essa bandeira da saúde. Nossa formação é baseada em ciência. Não podemos nos guiar nossa intervenção em achismos. No tal do eu ouvi falar que dá certo, portanto vou fazer assim.
Ah, já que com fulano deu certo, então vou tentar fazer igual fulano. Nossa intervenção ela tem que ser baseada na ciência, em evidências científicas. Outra frase muito comum: teoria é uma coisa, prática é outra. Na verdade, não, tá, pessoal? Teoria e prática são uma coisa só. Toda teoria deve ser colocada à prova. Quando ela não se sustenta, uma nova teoria pode ser proposta para guiar a prática. Tá? A nossa prática ela é baseada, as teorias elas são postas para serem testadas e, caso confirmadas, elas são um modelo para que a gente possa guiar as nossas intervenções. Nossa intervenção precisa ser orientada pelas evidências científicas. Portanto, precisamos acreditar na ciência, nos pesquisadores e nos especialistas. Os pesquisadores e experiências de outro... deixa eu voltar aqui. Os pesquisadores e experiências de outros países, como a China, já apontaram que o único caminho para combater essa pandemia que vem assustando o mundo é a partir do isolamento social. Hoje, o prefeito de Milão admitiu o erro de apoiar a campanha Milão Não Para. Eles tinham, até pouco tempo atrás, o prefeito apoiou a campanha de Milão Não Parar. E deu no que deu. A Itália hoje a Itália registra hoje o país com o maior número de mortes do mundo. Chegaram hoje a 9.134 casos de morte. As pessoas morrem não porque são pobres ou não têm um plano de saúde ou porque não receberam tratamento médico. Morrem porque não tem equipamento para todo mundo. O médico tem que decidir quem vive e quem morre. E lá a escolha é sempre pelo mais jovem. Muitas vezes é o que se recusou a cumprir as orientações de isolamento social. As famílias não têm sequer direito de fazer o velório digno. Os corpos precisam ser cremados o mais rápido possível, porque amanhã terão mais corpos. Hoje, eles batem recorde de número de mortes, com cerca de 919 mortes só hoje. Fazendo um comparativo, o Brasil, o primeiro caso de morte, fazendo um comparativo com o Brasil, o primeiro caso de morte na Itália aconteceu dia 21 de fevereiro. De lá para cá foram 35 dias. Então, da primeira morte até os 35 dias atuais de pandemia na Itália, eles chegaram de uma única morte, no dia 21 de fevereiro, para 9.134 mortes. 35 dias após. Se a gente for fazer um comparativo com o Brasil, nosso primeiro registro de morte aconteceu no dia 17 de março. Hoje está completando 10 dias do primeiro dia de morte até o dia de hoje, dia 27 de março. Então, de lá para cá se passaram 10 dias. Comparando com a Itália 10 dias após a primeira morte, eles tinham 52 mortes. Nós temos 99 nesse mesmo período de tempo. Isso indica que nós só estamos subindo, só iniciando a subida pela montanha. Nós teremos tempos muito difíceis e as decisões que tomamos hoje vão com certeza refletir lá na frente. Tomem como exemplo aí o que aconteceu com a Itália. Vejamos o que o mundo está fazendo nesse momento. O resto do mundo, Itália, Espanha, ou melhor, todo mundo nesse momento, Itália, Espanha, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Índia, o mundo inteiro já entendeu que a única forma que a gente tem para sair disso é a partir do isolamento social. Tá? É hora de nós, profissionais da área de saúde, ter muita responsabilidade. Responsabilidade com a nossa saúde, com a dos nossos familiares e com a nossa população. É preciso ter confiança no que vem sendo dito pela ciência, pelos pesquisadores, pelos órgãos de saúde. Tá?
É preciso ter muito cuidado. Por isso, é preciso que a gente considere o que está sendo posto, por exemplo, pelos conselhos nacionais, pelo Conselho Nacional de Secretaria de Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, pelo Conselho Nacional de Saúde, o posicionamento que está sendo adotado pelo governo do Estado do Espírito Santo, posicionamento da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e da Comunidade, posicionamento da Sociedade Brasileira de Infectologia. Todos eles têm dito: fique em casa. Fique em casa. Se você não quer que daqui a alguns dias tenhamos que passar pelo que estão passando alguns outros países, lembrem disso. É preciso ter muita responsabilidade nesse momento, tá? Eu termino por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima sexta.